Betinho perguntando. Vai vem. Ivan, você que acorda tão cedo e dá aula até tarde da noite, o que faz para regular a ansiedade? Treino. Eu treino, Betinho, eu treino, tá? Eu fui no psicólogo, passei um tempo usando medicamento, mas sempre lutei sobre o uso do medicamento. Um dos fatores que... Por isso que eu falei, quando eu cheguei lá, ele disse assim pra mim: você vai usar esse medicamento, mas não vai passar muito tempo não, porque eu era totalmente contra, né? Sim, O já ruim é isso, garantiu pra você. quanto mais a gente conhece, tem um lado ruim, né, Trilho? Quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente briga com ela. Às vezes eu acho que até minha ansiedade foi de procurar conhecer muita coisa. Que aí te faz mais, vamos dizer assim, tu tem mais um medo de enfrentar certas coisas, né? Sim. Aí ele falou, não, você vai ficar com esse medicamento até você conseguir controlar e tu sair dessa fase que tu tá hoje, Sim. né? E depois a gente tira. Aí foi assim que fez, e como eu já sempre fui apaixonado pelo esporte, foi mais fácil para mim tentar controlar isso. Às vezes, é o que eu te falei, por isso que eu te falei que às vezes as coisas é palpável, né? A gente entende de onde vem, como vem, mas é ruim de você se sair. Hoje eu controlo. E aí uma coisa hoje a gente bem controla legal, em tudo, uma sabe? coisa bem legal, né, Sara? Eu vou querer tua opinião em relação a isso, porque assim, essa pergunta do Betinho foi bem interessante, por quê? Porque ele está falando, por exemplo, de alto rendimento no empreendedorismo. Porque ele está falando aí de empreendedorismo aí em relação ao Ivano Paulo. O Ivano Paulo é a empresa. Você tem uma carga horária de trabalho alta, Isso. né? Então, assim, eu utilizo algumas estratégias para eliminar qualquer coisa que traga estresse acentuado, estresse que eu não preciso ter nas minhas empresas e nos meus atendimentos. Como, por exemplo, demito alguns pacientes. Perfeitamente. Demito alguns pacientes. Como, por exemplo, algumas situações dentro da clínica, demito alguns profissionais que atendem na minha clínica. Não quero ter alguns tipos de estresse. Claro que ninguém está isento. Mas a grande verdade é que você tem que estar atento aos gatilhos que fazem com que você fique relutando, porque uma hora isso vai servir de gatilho. Então, acredito que a Sara também, todos nós, hoje em dia, isso é normal, é cotidiano, principalmente para quem é empreendedor. A Sara já até falou isso, não desliga, mas vamos supor aqui que cada um aqui trabalhe no mínimo 12 a 15 horas por dia. Da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Que é o nosso caso. Então, se você não tiver alguns cuidados, como eu citei, por exemplo, o caso do meu celular, o caso da rede social, estratégias que eu utilizo, ao qual me faz não pensar em, por exemplo, parar de atender. Porque o nosso problema aqui é resolver o problema. Sim. Eu não sei como é que a Sara aguenta a vida dela, por exemplo. Por quê? Porque se dentro do consultório de nutrição eu passo o dia escutando choro, imagina essa mulher aí, dentro do consultório dela. Eu nunca seria psicólogo. Sara, como é que a Sara responde o Betinho aí? Eu queria até puxar pelo que o Ivano falou, né, respondendo o Betinho. Do mesmo jeito que ele falou, como é que você lida, né, trabalhando esse tanto de horas por dia, da madrugada até a noite, como é que você lida com a ansiedade? E aí tu traz um histórico que tu já teve, né, uma ansiedade mais aguda, que você tratou com a parte medicamentosa, que você foi encontrando estratégias, assim como eu também trouxe o meu caso, que eu disse que eu tive uma crise de ansiedade também por um ano, que eu tive que fazer uso de medicamentos em 2016. A terapia eu tive que intensificar, né? Eu sempre fiz, mas tive que intensificar. Então, o que eu quero trazer com isso, né? É onde as pessoas perguntam assim, tem cura, então, ansiedade? Não tem cura? Como é? Vai para sempre nesse medicamento? É para sempre? Como é isso, né? Na verdade, a ansiedade, ela não tem cura. A ansiedade, ela vai com a gente para sempre mesmo. A gente sempre tem momentos ansiosos. Que é o lado que a gente falou no início, que é normal, né? O que acontece? Qual é a mudança que acontece, né? A ansiedade você continua tendo, só que você começa a conhecê-la. Você começa a entender quando ela está aparecendo no seu corpo. Você consegue identificar, que é onde realmente vem a mudança, que é quando você consegue controlar a ansiedade. Então, eu já sei quais são os meus gatilhos, eu já sei quais são as estratégias que eu tenho que utilizar quando eu estou mais ansiosa, né? Eu já sei identificar quando o meu corpo está começando a demonstrar que eu estou acelerada demais, que eu preciso frear, né? É quando eu percebo que o celular, eu já estou exagerando demais ali no uso do celular, que eu preciso dar uma desligada, que é o tempo de horas de trabalho, que eu já estou começando a exceder o tempo de horas que está me fazendo bem, já está me trazendo, está me tirando já o meu bem-estar. Só uma pergunta. Pergunta de verdade, assim, uma dúvida que eu nunca li sobre, mas
a questão do imediatismo que nós temos na palma da mão. Por exemplo, você quer saber uma informação, você digita, você tem a informação na hora. Você quer resolver uma coisa, você digita, você resolve na hora. Isso é o fator principal, porque, assim, pelo que eu vejo, realmente está cada dia pior o quadro, né? E aí, essa questão da falta de capacidade de concentração e principalmente do imediatismo tem muita relação. Tem algum estudo que traz assim, tipo, foi estudado um N de pessoas e... Na verdade, o que está comprovado é que realmente o uso de telas, né, essa rapidez que a tela nos dá de resposta, os estímulos que a tela nos fornece, né, os altos estímulos, que é muita informação ao mesmo tempo, e isso sim traz essa ansiedade, né? Porque é aquilo que a gente está, que eu falei no início, a gente está sempre com aquela síndrome do pensamento acelerado. A gente está sempre ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente está resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente está sempre com a sensação que tudo é no senso de emergência, tudo é urgência. Responsabilidade, né? Muita responsabilidade, dar conta de muita coisa. Então, isso sim causa ansiedade. Isso é comprovado, né? Que a gente está tendo, que aumentou o número, né, de ansiedade, crises, né, de ansiedade, depressivas, tanto em crianças como em adolescentes, como em adultos. Foi assim, aumentou muito, principalmente depois da pandemia, né? Que foi ali onde estava todo mundo sem as condições de saúde mental, sem aquelas válvulas de escape, sem o exercício, sem o contato social, né? A socialização. Então, assim, foi retirado várias estratégias, né, dos ansiosos, e é onde aumentou realmente drasticamente o número de depressões, né, dessas patologias. Tem um fator do estresse, e o estresse é a ansiedade. O interessante, assim, nós temos estudos na nutrição comprovando, e assim, tipo, eu tenho muitos quadros, tanto no consultório como na família que eu já citei, de que a atenuação exorbitante, a níveis realmente chegando ali a quase 100%, vamos dizer assim, de diminuição de crise. Sim. Realmente, suplementação com ômega 3, muito comprovado cientificamente. Suplementação com creatina, muito comprovado cientificamente. Principalmente na maior capacidade de regeneração neural, né, que chamamos de turnover neural. Claro que a ingestão correta, como eu citei anteriormente, de alguns minerais que trabalham na função antioxidante, como zinco, magnésio, também muito importante, principalmente para estimular o BDNF, né, fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, assim, eu tenho visto, né, não só, claro, na literatura, mas em casos clínicos e na família, alguns tratamentos que quase que zeraram realmente ansiedade, patologia. É porque vai no caso dessa potencialização da célula neural. Isso, aqui, né? justamente regeneração neural, o regeneração. equilíbrio, entendeu? Sim. Então, assim, concordo demais com a Sara quando ele diz assim, Felipe, não zera, concordo. Por quê? Porque existe sempre o gatilho. Tem a questão do gatilho. Aí vem justamente o autoconhecimento, que é o que você traz. Por isso que é a importância da terapia, porque aí vai trazer esse autoconhecimento, que tu vai entender quais são os teus gatilhos, tu vai aprender a questionar os teus pensamentos, quando esses pensamentos eles invadiram a tua mente, que vão te fazer ter esses gatilhos da ansiedade. Você começa a questionar eles, você começa a aceitar as incertezas da vida também, você vai entendendo que nem tudo está no teu controle. E isso é muito importante quando a gente começa a entender que existem coisas que fogem do nosso controle, porque a gente também, nesse mecanismo da velocidade, a gente quer controlar tudo. E aí, quando uma coisa sai do nosso controle, tudo desanda, né? Aí vem a crise. Duas palavrinhas que o pessoal tá esquecendo muito, né, Carlos? Que é o não e o foda-se, né?